Olá, queridos amigos e amigas do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma história bíblica repleta de emoções, desafios e uma poderosa lição de vida. Prepare-se para se inspirar com a história de Sansão e Dalila. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e compartilhe. Sansão foi um dos juízes de Israel, nascido de um casal que não podia ter filhos. Antes de seu nascimento, um anjo do Senhor apareceu à sua mãe e anunciou que ela daria à luz um filho, que começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mãe de Sansão foi instruída a seguir uma dieta especial e a nunca cortar o cabelo do menino, pois ele seria nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Sansão, um homem escolhido por Deus, dotado de uma força incrível, destinado a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas, apesar de sua força física extraordinária, Sansão enfrentou batalhas internas que mudariam seu destino. Sansão, ele cresceu com uma força física extraordinária que usava para lutar contra os filisteus, e em sua juventude ele matou um leão com as próprias mãos e depois usou o mel que encontrou na carcaça do leão para fazer um enigma em seu casamento. Essa força também o levou a feitos incríveis, como matar 1000 filisteus com uma queixada de jumento. A vida de Sansão foi marcada por relacionamentos tumultuados. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia, o que causou conflitos com seu próprio povo e com os filisteus. Esse casamento acabou em tragédia e vingança, exacerbando a inimizade entre Sansão e os filisteus. Dalila era uma mulher do vale de Soreque, com quem Sansão se apaixonou. Os líderes filisteus, buscando uma maneira de derrotar Sansão, ofereceram a Dalila uma grande soma de dinheiro para descobrir o segredo de sua força. Dalila tentou várias vezes arrancar o segredo de Sansão, mas ele inicialmente a enganou. Após muita insistência e pressionado por seu amor por ela, Sansão finalmente revelou que sua força estava em seu cabelo, que nunca havia sido cortado. Aproveitando-se dessa informação, Dalila fez com que Sansão adormecesse em seu colo e chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. Com isso, sua força o deixou, e ele foi facilmente capturado pelos filisteus, que o cegaram e o prenderam. Sansão passou a trabalhar como escravo, girando uma mó no cárcere. No entanto, com o tempo, seu cabelo começou a crescer novamente. Em um festival filisteu, onde Sansão foi levado para entreter os presentes, ele orou a Deus pedindo força pela última vez. Colocando entre as colunas que sustentavam o templo filisteu, Sansão empurrou as colunas com toda a sua força renovada, fazendo o templo desabar sobre ele e sobre os filisteus. Sansão morreu naquele ato, mas matou mais filisteus em sua morte do que em toda a vida. A história de Sansão e Dalila é uma poderosa narrativa sobre força, fraqueza, traição e redenção. Ela nos lembra que até os mais fortes podem ser vulneráveis, mas também que a fé e a súplica a Deus podem trazer redenção e força nos momentos mais difíceis. Vamos falar um pouquinho sobre esse relacionamento de Sansão com Dalila? Sansão, quando encontrou Dalila no vale de Seroque e rapidamente se apaixonou por ela, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre o início do relacionamento, mas é claro que Sansão estava profundamente encantado por Dalila. Esse relacionamento representava uma continuidade na vida de Sansão, de se envolver romanticamente com mulheres filisteias, um fato que preocupava seu próprio povo. Os líderes filisteus, sabendo da força invencível de Sansão, viram no relacionamento dele com Dalila uma oportunidade para descobrir o segredo de sua força. Eles ofereceram a Dalila uma grande quantidade de prata, 1.100 moedas de prata de cada um dos líderes, para que ela descobrisse como poderiam derrotá-lo. Dalila começou a pressionar Sansão para revelar o segredo de sua força. Ela usou sua influência emocional e seu relacionamento íntimo para tentar extrair a informação. Inicialmente, Sansão deu respostas falsas.
ele disse que seria enfraquecido se fosse amarrado com 7 cordas de arco, ainda não secas. Depois, ele afirmou que perderia força se fosse amarrado com cordas novas, nunca usadas. Em seguida, disse que ficaria fraco se suas 7 tranças forem tecidas no tecido de um tear e fixadas com um pino. Cada vez que Dalila testava essas fraquezas de Sansão, ele conseguia se livrar das amarras, provando que ainda estava forte. Dalila continuava a pressioná-lo, questionando seu amor por ela e acusando-o de enganá-la. Finalmente, após muita insistência e desgaste emocional, Sansão revelou a verdade. Sua força estava no seu cabelo, que nunca havia sido cortado, devido ao seu voto narizeu. Dalila, vendo que ele finalmente havia contado a verdade, fez com que Sansão dormisse em seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Quando o seu cabelo foi cortado, a força de Sansão o deixou. Dalila então chamou os filisteus, que o capturaram, cegaram e o levaram como prisioneiro. As motivações de Dalila são frequentemente debatidas. Ela pode ter sido motivada puramente pelo ganho financeiro oferecido pelos líderes filisteus, ou talvez houvesse um componente de lealdade ao seu povo, os filisteus. Independente de suas motivações, suas ações demonstraram uma traição profunda, a confiança e o amor que Sansão tinha por ela. A traição de Dalila foi o catalisador para a queda de Sansão. Sua captura, cegueira e subsequente humilhação foram diretas consequências da confiança que ele depositou em Dalila. No entanto, essa traição também levou ao momento de redenção final de Sansão, onde, ao recuperar sua força, ele destruiu o templo filisteu, matando a si mesmo e a muitos de seus inimigos. O relacionamento de Sansão com Dalila é uma lição sobre confiança, vulnerabilidade e as consequências de se afastar das direções divinas. A história enfatiza os perigos de se deixar levar por paixões e desejos, sem considerar as consequências, e a importância de manter a fé e a obediência a Deus acima de tudo. Sansão se apaixonou intensamente por Dalila, e essa paixão ofuscou seu julgamento. A forte atração e o desejo por Dalila o fizeram ignorar os riscos e os sinais de alerta. Sua paixão impediu que ele percebesse as verdadeiras intenções de Dalila e o colocou em uma posição vulnerável. Dalila usou a manipulação emocional para obter o segredo de sua força. Ela questionava repetidamente o amor de Sansão por ela, acusando-o de não confiar nela plenamente. Esse constante questionamento emocional e a insistência desgastaram Sansão, fazendo-o ceder para provar seu amor. Sansão, inicialmente, tentou enganar Dalila com mentiras sobre a origem de sua força, e ele disse a ela que perderia sua força se fosse amarrado com cordas de arco, cordas novas, ou se suas tranças fossem tecidas. Cada vez que Dalila testava essas mentiras e Sansão se libertava, ele se aproximava mais do perigo, mostrando um padrão de subestimar a seriedade da situação. Apesar das várias tentativas de Dalila de subjugá-lo, Sansão continuou a confiar nela. Cada vez que ele revelava uma falsa fraqueza e Dalila atestava, ele ignorava o fato de que ela estava claramente tentando traí-lo. Essa confiança mal colocada foi um grave erro de julgamento. A constante pressão e manipulação de Dalila levaram Sansão a revelar o verdadeiro segredo de sua força. Seu voto narizeu e seu cabelo nunca cortado, esse ato de confiança foi a comunação de sua cegueira emocional e paixão. Ao revelar seu segredo, Sansão entregou seu amor, seu maior poder a Dalila, que o traiu imediatamente. Depois que Dalila cortou o cabelo de Sansão, ele foi capturado pelos filisteus, cegado e humilhado publicamente. A perda de sua força física foi diretamente ligada à perda de sua razão e discernimento ao confiar em Dalila. As consequências foram devastadoras, não apenas para Sansão,
mas também para Israel, que perdeu seu juiz e campeão. Esses 6 fatos mostram como a combinação de paixão cega, manipulação emocional, confiança mal colocada, enganos sucessivos e a revelação de um segredo vital pode levar à queda de uma pessoa. A história de Sansão e Dalila é um poderoso alerta sobre os perigos de se deixar levar por emoções intensas, sem discernimento, e a importância de manter a vigilância e a sabedoria, especialmente em questões de confiança e relacionamentos. Vamos falar um pouquinho, o que Sansão poderia ter feito para mudar essa situação? Sansão, ele foi consagrado como narizeu desde o nascimento, o que incluía evitar o corte de cabelo, não tocar em cadáveres e não consumir produtos da videira. Se ele tivesse sido mais diligente em seguir essas direções, ele poderia ter mantido sua força e evitado muitas das tentações e perigos que enfrentou. Sansão frequentemente se envolvia romanticamente com mulheres filisteias, começando com sua primeira esposa, Tina, e culminando com Dalila. Esses relacionamentos o colocaram em conflito direto com os inimigos de Israel. Se ele tivesse seguido a orientação de seus pais e evitado se casar com mulheres fora do seu povo, ele teria evitado muitas armadilhas. Desde o início de seu relacionamento com Dalila, havia sinais claros de que ela não era confiável. Dalila pediu repetidamente que ele revelasse o segredo de sua força, testando uma de suas respostas falsas. Se Sansão tivesse reconhecido esses sinais e terminado o relacionamento, ele poderia ter evitado a traição final. O segredo da força de Sansão estava em seu voto narizeu e em seu cabelo nunca cortado. Manter esse segredo era crucial para sua proteção. Se ele tivesse resistido à pressão emocional de Dalila e não revelado seu segredo, ele teria mantido sua força e evitado a captura pelos filisteus. Sansão confiava muito em sua força física e pouco na orientação divina. Se ele tivesse buscado mais a Deus em oração e seguido as direções divinas, ele poderia ter tomado decisões mais sábias e evitado situações perigosas. Sua força era um dom de Deus e ele deveria ter reconhecido a importância de permanecer fiel e obediente. Sansão foi escolhido para libertar Israel dos filisteus. Se ele tivesse mantido seu foco nessa missão divina e evitado distrações pessoais, ele poderia ter sido um líder mais eficaz e evitado muitas das armadilhas que enfrentou. Sua missão era maior do que seus desejos pessoais, e reconhecer isso poderia ter mudado seu destino. A história de Sansão nos ensina a importância da obediência a Deus e da prudência nos relacionamentos. Sansão tinha um chamado divino e dons extraordinários, mas sua desobediência e falta de discernimento levaram à sua queda. Se ele tivesse seguido as direções divinas e sido mais prudente em seus relacionamentos, sua história poderia ter sido muito diferente. A fidelidade a Deus, a busca por sabedoria e a valorização dos dons divinos são essenciais para cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vamos falar também sobre a importância da obediência e da fidelidade. A história de Sansão nos mostra a importância de sermos fiéis aos nossos princípios e obedientes às direções divinas. Sansão tinha um chamado especial e um voto narizeu a cumprir, mas frequentemente se desviava de suas responsabilidades. Nos dias de hoje, é crucial mantermos a fidelidade aos nossos valores e crenças, seja em um contexto religioso, ético ou pessoal. A obediência aos princípios que sabemos ser corretos pode nos proteger de decisões prejudiciais e nos manter no caminho certo. Apesar de sua força física, Sansão era vulnerável às fraquezas humanas, como paixão e desejo. Sua queda foi dolorosa, mas sua busca por redenção no final da vida mostrou que nunca é tarde para buscar o perdão e renovar a fé. Todos nós temos fraquezas e cometemos erros. O importante é reconhecer esses momentos de fraqueza, buscar perdão e trabalhar para melhorar. A história de Sansão nos lembra que sempre há uma oportunidade para redenção e renovação, independentemente
das circunstâncias. Dalila representou uma influência negativa na vida de Sansão, levando à traição e à queda. Sua história nos alerta sobre os perigos de confiar cegamente nas pessoas que podem não ter nossos melhores interesses em mente. Em nossa vida moderna, somos constantemente cercados por influências, sejam pessoas, mídias sociais ou outras formas de pressão. É essencial discernir entre influências positivas e negativas e cercar-nos de pessoas que nos elevam e nos ajudam a crescer. A força de Sansão vinha de seu compromisso com Deus, simbolizando por seu cabelo quando ele se afastou desse compromisso. Perdeu sua força, no entanto, ao buscar a Deus novamente, encontrou a redenção. Nossa força interior frequentemente vem de nossa fé e de nossos princípios. Em tempos de dificuldades, voltar-se para nossas crenças e buscar apoio espiritual pode nos proporcionar a força necessária para superar desafios. Sansão confiava excessivamente em sua própria força e habilidades, o que o levou a subestimar os perigos ao seu redor e a cometer erros fatais. A autoconfiança é importante, mas o excesso dela pode nos levar a ignorar riscos e a tomar decisões imprudentes. Manter a humildade e reconhecer nossas limitações pode nos proteger de falhas desnecessárias. No final de sua vida, Sansão sacrificou-se para cumprir seu propósito final de libertar Israel dos filisteus. Esse ato de sacrifício foi um cumprimento do propósito que Deus tinha para ele. Encontrar e cumprir nosso propósito pode exigir sacrifícios. É importante entender que às vezes nossos esforços e até mesmo sacrifícios pessoais podem ter um impacto significativo na vida dos outros e no cumprimento de um propósito maior. A história de Sansão e Dalila, cheia de altos e baixos, desafios e redenção, é um poderoso lembrete das complexidades da condição humana. Ela nos ensina sobre a importância da obediência, da busca por redenção, do discernimento em nossas influências, da força interior derivada da fé, do equilíbrio na autoconfiança e do valor do sacrifício, em nome de um propósito maior. Em nossos dias modernos, essas lições podem nos guiar a viver de forma mais consciente, fiel aos nossos princípios e resiliente frente aos desafios. A história de Sansão e Dalila é, portanto, uma fonte rica de inspiração e reflexão para todos nós. A história de Sansão e Dalila é uma narrativa rica em lições sobre força, fraqueza, obediência e traição. Sansão, um homem dotado de uma força sobre-humana, concedida por Deus, foi chamado para libertar Israel dos filisteus. No entanto, suas escolhas pessoais e sua vulnerabilidade emocional o levaram a uma série de decisões erradas, que culminaram em sua queda. A confiança excessiva de Sansão em sua própria força e a negligência das direções divinas o deixaram suscetível às manipulações de Dalila. Sua paixão cega por ela o impediu de ver os sinais claros de traição, e sua revelação do segredo e de sua força resultou na perda de sua liberdade, visão e, eventualmente, sua vida. No entanto, mesmo em sua queda, Sansão encontrou redenção. Em sua última oração a Deus, ele pediu força para destruir seus inimigos, e Deus atendeu seu pedido, permitindo que Sansão cumprisse seu propósito final de derrotar muitos filisteus, que mesmo que o custo de sua própria vida. A história de Sansão e Dalila serve como poderoso lembrete das consequências de se afastar dos caminhos de Deus e da importância de manter a fé e a obediência. Ela nos ensina que, apesar de nossas fraquezas e falhas, ainda podemos encontrar redenção e cumprir o propósito que Deus tem para nós. Se voltarmos a Ele em busca de força e orientação, é uma história que destaca a necessidade de discernimento nos relacionamentos, a valorização dos dons divinos e a fidelidade contínua à missão que Deus nos deu. Que você possa ficar com essa história, e refletir nos pontos chaves e positivos da obediência diante daquilo que Deus ele quer para as nossas vidas.
Que Deus te abençoe. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ser impactados com essa história. E até a próxima. Fiquem todos com Deus.